Muito bem, meus irmãos, bom dia, paz. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Hoje eu quero ler aqui o livro de Romanos, o que está no livro de Romanos. Que maravilha! No Romanos capítulo 10, a partir do verso 12, para a nossa reflexão nesta manhã, tá bom? Diz o seguinte: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quero fazer algumas considerações aqui, irmãos. A primeira delas é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como é que alguém vai invocar o nome do Senhor se não o conhece? Como alguém vai crer num Deus de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Maravilha! Como vão crer se nunca ouviram falar de Cristo, nunca ouviram falar do amor dele, se ninguém se aproximou dele e falou de Cristo para ele? Como? Como isso será possível? Não tem como. É preciso que as pessoas ouçam a mensagem, conheçam a mensagem. É preciso que pessoas preguem esta mensagem. As pessoas precisam se aproximar de outras pessoas, de pessoas que nunca ouviram, de que nunca conheceram, ou que foram ensinadas de forma errada, e falar o que é correto a essas pessoas. Pregar a palavra do Senhor. E eu quero falar nesse ponto aqui sobre duas perspectivas diferentes. A primeira delas é sobre a fé que vem por ouvir a mensagem e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé. Para que a nossa fé seja fortalecida, para que possamos ser realmente maduros na fé, nós precisamos ouvir mais a palavra de Deus, conhecer mais a palavra de Deus, ter acesso às mensagens de Deus para os homens. E não outros enganos, e não misturar a palavra de Deus com outras coisas, com outros ensinamentos, com outras questões, com outros propósitos. É a palavra pura, simples, genuína, verdadeira. É disso que precisamos para amadurecermos, é disso que precisamos para nos fortalecer na fé. Para termos mais fé, é ouvir a palavra do Senhor. Um grande erro, muito comum em todos os tempos talvez, mas ainda mais agora, é a pessoa ler mais sobre a palavra do que a própria palavra de Deus. É ler livros que falam da palavra de Deus ao invés de lerem a palavra de Deus. Há algum problema de ter acesso à literatura que fala das coisas de Deus? De maneira alguma, muito pelo contrário. Quem dera fosse todos lessem mais. Seria muito bom se todos lessem mais, tivessem mais acesso, mais interesse pela literatura cristã. O que você não pode é trocar uma coisa pela outra. É ler mais sobre a palavra, sobre o que diz a palavra, sobre as considerações que outros livros fazem ao conteúdo da palavra e não ler a palavra. Nós somos abençoados quando nós lemos a palavra do Senhor. Não podemos abrir mão disso. Por mais que você tenha acesso a outro tipo de literatura, por mais que você tenha acesso a uma literatura cristã de qualidade, não deixe de ler a palavra. É mais importante ler a palavra do que ler sobre a palavra do Senhor, para que sejamos fortalecidos e tenhamos mais fé. Agora, como é que alguém vai ter uma fé em Cristo se a mensagem pregada não é genuína, não é verdadeira, se ela se mistura com outras coisas? E essa é uma responsabilidade nossa, a primeira de pregar e a segunda de sermos sinceros, honestos, corretos ao fazê-lo. Se for necessário, dizer que você não sabe responder a todas as questões que a pessoa tem. Seja sincero. Tomara que você tenha respostas, que você saiba ajudar.
com a palavra do Senhor, baseado no que diz a palavra. E que você seja sincero ao ponto de dizer se sabe ou não responder a pergunta que aquela pessoa lhe faz, porque é tão comum as pessoas nos questionarem, fazerem perguntas, né, para as quais muitas vezes nós não estamos preparados. Que estejamos preparados, mas se acontecer de não souber responder, seja verdadeiro, seja sincero, não inventa a resposta, não inventa a solução, não inventa a fórmula, não, irmão, em nome de Jesus, porque esta pessoa pode se perder por causa de uma mensagem não pregada da forma correta, de uma mensagem que não foi genuinamente verdadeira. E isso é uma responsabilidade de todos nós, hein? Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Alguém que se afasta ou que nunca se aproxima porque teve uma mensagem que foi declarada de forma errada. Amém, irmãos? Pregue a palavra do Senhor. E é interessante que no verso 6 diz aqui: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Então aqui não está dizendo que a gente avalia quem vai crer ou quem não vai crer. O que está dito aqui é que nós devemos pregar a palavra do Senhor. Se a pessoa vai aceitar ou não, se ela vai absorver ou não, aí é outra coisa. O que nos cabe é pregar a todos quanto pudermos, para todos quanto pudermos declarar as verdades da palavra do Senhor, sem distinção. A pessoa que vai decidir, que vai escolher seguir ou não, acreditar ou não, ter fé ou não. Mas nós que já cremos, nós que já conhecemos, o que a palavra diz é que nós devemos continuar pregando. Pode ser que no futuro, cada vez menos, as pessoas queiram ouvir a palavra do Senhor. Mas ainda assim, o que cabe a nós tem que permanecer, que é pregar, que é nos fortalecer e fazer com que outras pessoas sejam fortalecidas, tenham fé, ouvindo a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, mas não é por ouvir qualquer coisa, não. É por ouvir a palavra do Senhor, a sã doutrina. Amém? Pense nisso em nome de Jesus, no tamanho da responsabilidade, no tamanho da seara, do quanto temos que fazer, mas não pare de fazer. Amém? Não fica questionando: mas eu prego, ninguém está nem aí, eu prego, ninguém aceita, eu prego, ninguém... O seu papel é pregar. Amém? Pense nisso em nome de Jesus. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã de segunda-feira, com todos os seus desafios, mas com todas as oportunidades deste dia e desta semana. Que saibamos aproveitar bem cada momento, cada oportunidade, para viver e fazer aquilo que agrada ao Senhor, independente das barreiras, das dificuldades, das imposições, das oposições, que façamos tudo para a glória do Senhor. Fortaleça-nos, Pai, dê-nos discernimento e sabedoria para seguir adiante, cumprindo a Tua ordem de ir e pregar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.